bem, senhoras e senhores, estamos novamente no seu seriado predileto com o Jorge matando mosquito. Estamos aqui com Amanda, a Gal Costa, mais jovem. Você que está assistindo esse vídeo, não perca. Ao final deste vídeo, ela nos dará uma palhinha dos seus sucessos. Acompanhe. Estamos também com o Arauto do Fim do Mundo, que toquem as trombetas para Babu, o Arauto do Fim do Mundo. Você que está esperando há tanto tempo a data fatídica do fim do mundo, acompanhe o nosso vídeo de hoje. No final eu falo. Ele vai nos dar a data do fim do mundo. Aguarde. Nos acompanhe. Este Patrício Romano, também chamado aí de jesuíta, coletor de impostos, é muita mentira a respeito deste narrador que vos fala, vindo aí das mais nobres estirpes do patriciado romano, né? E ele, o nosso extraterrestre perdido em Jacareí, Jorginho. Então estamos aí, mais uma noite de estudos. Pergunta 163. Quem fala? Gente, hoje quem leu tá bom, hein? Eu? Por que eu? O Jorginho é aleatoriamente, né, Neto? É que tem um botão aqui que aperta, as telinhas ficam girando e quem aparece só a carinha a gente fala. Tô falando que o Jorginho tá com efeitos. Tá com efeito. Vamos lá, 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata, não. Ela passa algum tempo como em um estado de perturbação. Ou seja, a gente dá aquela desencarnada, parece, tipo assim, quando você acorda meio de repente, assim, não sabe onde que tá, né? Deve ser bem isso mesmo. E hoje, essa pergunta, infelizmente, não é uma boa referência. Hoje pode ser bem uma referência e exemplo disso. O acidente aconteceu na região de Avaré, Botucatu, né, que morreram na hora 37 pessoas desencarnaram ali imediatamente. Então, como foi uma coisa fatal, é bem essa resposta mesmo, né? Naquele instante da pânica, que eu acredito que quem percebeu que ia acontecer um acidente pode ter tido um pequeno abalo, mas quem estava no ônibus atrás, que quando pensou, já tinha levado a pancada, você pensa bem, desencarnarem 37 pessoas naquele momento, eu acho que a perturbação aí não é bem um termo, eu acho que é um desespero sem saber o que está acontecendo. Mas eu acho que mesmo quando não é fatal, assim, quando você passa para outro plano, acho que também demora um pouquinho, assim, não tô dizendo demora, mas de certo também para a pessoa entender que ela se foi, né? Não sei. Sim. Jorginho, quando você desencarnar, nós vamos evocar seu espírito. Vou fazer uma experiência lá, Allan Kardec. Vamos fazer uma experiência lá, Kardec. Qual é a sua situação? Aí a gente faz todas as perguntas para ele, senador. Cara, porque você pensa bem. Nós não temos hoje científico. Como é que é o ambiente? Se tem cafezinho? Como é que é a situação lá? E você pode falar mais as novidades. Se o disco voador vier buscar ele, a gente fica perguntando essas coisas para ele. Vamos embora, 164? Vamos. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase que imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo.
Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. Gente, nós temos também um exemplo disso que nem percebeu que estava diferenciado, já sabia de cara, foi Chico Xavier. Chico Xavier já tinha essa experiência de se desdobrar, de conhecer o plano espiritual. Quando ele desencarna realmente, que ele sai do corpo, ele já estava caminhando e trabalhando. Agora, eu fico pensando, quando eu ouvi a notícia e vi que a reportagem, a minha preocupação foi exatamente essa em relação a essa pergunta. Como será que fica esses espíritos na hora daquele acidente, entendeu? Eu imagino que ali já deva ter estado espíritos antes esperando um acidente, se é que já não era esperado, sei lá como funciona isso. Mas quando a morte é instantânea, você fica dormindo, você fica meio desesperado. Como será, né? Eu fico pensando muito nisso, porque realmente é uma coisa triste para quem fica e também meio desesperador para quem foi, porque é fulminante, né? O senador quer falar alguma coisa. Pode falar, Madia, pode falar você. Não, e quem assim, é muito materialista, que nem tem uma crença de que da continuidade da vida, aí deve ser bem complicado mesmo se dar conta que partiu, né? Assim. Antes do senador falar, tem uma pesquisa nos Estados Unidos feita com pessoas em estado terminais de morte, aqueles que não tinham uma crença ou uma religião, alguma coisa, quando no mais perto da morte, eles ficavam mais, como que eu falo para você assim, eu vou falar na gíria, mas ficava mais zureta das ideias, sabe? Porque não tem uma crença, então ele ficava meio que perdidão, começava a ficar falando coisas tipo, totalmente sem nexo. Então, que era uma pesquisa, assim, um estudo sobre religião, essas coisas, mostrou que essas pessoas que não tinham religião, que não acreditavam nada após a morte, nesse estado terminal, elas tendiam a ter uma debilidade mental maior. Calma aí, o lixeiro passando. Passou? Agora fala, Claudinho. Então, a gente tem uma noção mais ou menos de como é que funciona isso lendo os primeiros livros da série do André Luiz, que mostra vários casos, né? Então, as pessoas que estão já próximas da morte, já foram aos poucos, com a idade, sendo desligados os fios, quando chega naquela proximidade da morte, eles já começam a enxergar os espíritos. Então já é muito evidente, só que assim, quem não acredita em nada, acha que aquilo ali é alucinação, ou então, né, é algo assim, ele pensa que são pessoas. Então fala muito o caso no Obreiros, fala o caso do rapaz lá que estava, acho que é Cavalcante o nome dele, que estava lá no leito, lá no hospital, e ele começava a ver pessoas e começava a chamar as pessoas, e os médicos falaram, olha, ó, o cara tá ficando biruta, porque ele já estava vendo os espíritos. Então, as pessoas que são muito materialistas, elas nem percebem que morreram, porque elas pensam que com a morte acaba tudo, e aí elas continuam pensando, vendo, né? Então elas acham que está viva, não percebe que morreu. Né? É o caso, muitas vezes, relatado, que a pessoa chega em casa, continua convivendo com os familiares como se nada tivesse acontecido, e só estranha que ninguém mais fala com ela. Isso acontece. Porque eu me preocupo muito, porque na pergunta da Amanda, ela realmente tem uma pergunta muito correta, porque o desencarne a morte, para a gente, não é uma coisa que você desliga e você percebe dois estados. Porque como a alma do espírito é a que conta, é a vida espiritual que conta, então não há essa diferença. Você se vê vivo, não sabe? Eu fico pensando também que para nós, com um pouco de conhecimento que a gente tem, tomara que a gente não se dê tanto esse trabalho para os outros, né? Que a gente consiga perceber, pelo menos, em qualquer situação, a diferença de vibração. Porque
Não tem assim uma transição muito clara, ó, aqui é vida encarnada, aqui é vida desencarnada. Não tem assim essa transição nítida para a gente perceber. É um contínuo que a gente não percebe aonde está, entendeu? Então parece que a gente continua encarnado, porque nós não percebemos a morte. Essa que ele fala, essa perturbação se dá pelo fato de você desligar do corpo, já não começa mais a sentir pelo corpo, você vai começar até se adaptar, começar a sentir pelo espírito, você fica meio que nessa perturbação sem saber o que está acontecendo à sua volta. Exatamente. O Jorginho... Tinha uma impressão tipo sonho, Babu, porque mesmo que você veja espíritos, você não sabe distinguir se você está dormindo e sonhando ou você está vendo mesmo, né? Sim, dependendo do caso, você já não tem essa noção assim se é sonho, se é realidade, se é o Jorginho, uma coisa está me estranhando aqui. Tá um baita de um calor cheio de camisa comprida, com 2 camisetas. Como é que é? Tá um baita de um... Tá um calor do cão. E o senhor com 2 camisas? É que a camisetinha é fina embaixo e agora está mudando a temperatura. Isso é sinal de idade. É que eu acabei de tomar banho e aí já mudou a temperatura. Eu falei, não, deixa eu botar essa camisetinha e manter quente. É para ele não pegar friagem. Isso é coisa de... Pegar um golpe de ar pelas costas. 165. O conhecimento do espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Aí que nós gasta, né? A prática do bem e a consciência pura exerce maior influência. Então, aí que a gente roda pelo ralo abaixo. Gente, ó, aqui tem um adendo do Kardec. Tem grande aqui. A sua Queda Pires tem outro adendo além desse ou não? O seu livro tem resposta, pelo menos? Já é uma grande coisa se o seu livro tiver resposta, já, né? É claro que tem. Ah, que isso! Podemos ir para o adendo? Sim. Então vamos lá. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada, semelhante à situação de uma pessoa que desperta de um sono profundo e procura se dar conta da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e à medida que vai se dissipando numa espécie de névoa que obscurece seus pensamentos. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos ir? O tempo da perturbação que se segue à morte do corpo é bastante variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses, ou até mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que se identificaram já na vida terrena com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com o caráter dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta essa ideia com insistência e teimosia. Entretanto, vê seu corpo, sabe que é seu e não o compreende que esteja separado dele. Procura se aproximar das pessoas que estima, fala com elas e não compreende porque as não o escutam. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito.
Só então o espírito reconhece o estado em que se encontra e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. A morte é para ele sinônimo de destruição, de aniquilamento. Mas como ainda pensa, vê, escuta, não se considera morto, o que aumenta ainda mais a sua ilusão. É o fato de ver um corpo semelhante ao anterior, cuja natureza étrea não teve ainda tempo de estudar. Acredita que seja sólido e compacto, como o primeiro, e quando percebe esse detalhe, se espanta por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com os sonâmbulos inexperientes, que não acreditam dormir, porque para eles o sono é sinônimo de suspensão de atividades. E como podem pensar livremente e ver, julgam não estar dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade. Deixa eu acompanhar com o negocinho aqui que eu estou me perdendo. Embora a morte não tenha acontecido inesperadamente, porém é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de estar doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu enterro, como sendo de um estranho, e falando sobre o assunto como se não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de pesaroso para o homem de bem. É calma e muito semelhante a de um despertar tranquilo, para aqueles cuja consciência não é pura. A perturbação é cheia de ansiedade e angústia, que aumenta à medida que reconhece a situação em que se encontra. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Eu não sei em que livro do André Luiz eu li algo parecido, em que ele fala que cada morte, cada desencarne é único. Não existe uma reencarnação igual à outra em circunstâncias, são semelhantes no fenômeno, mas são bem diferentes. E também a morte, digamos assim, pode ser, por exemplo, assim, como no ônibus, né, de hoje. O impacto para todo mundo sofreu lá naquele instante, mas cada um vai desencarnar de maneira tipicamente individual, da sua maneira, passar pelo seu processo, e nenhum deles é igual. Então, eu fico pensando nesses 40 espíritos que ficaram libertos hoje, como deve estar passando, fora a perturbação dos familiares, né, que foram chamados, ainda teve que fazer reconhecimento, mas o impacto da morte da criança, que não era esperada, né? Você pensa bem, eles estavam indo para trabalhar na fábrica. Você pensa bem. Isso que você está falando está no Obreiros da Vida Eterna. Que não tem uma morte igual. Claudinho, por favor. Você poder dar uma lidinha aí? A reencarnação e a desencarnação é como impressão digital. Cada um é de um jeito. Não há nenhum reencarne, nenhum desencarne que seja absolutamente igual ao outro. É assim mesmo. E esse lance de a gente já compreender o Espiritismo nos dá certa vantagem, mas também tem aqueles outros fatores. Você fazer o bem e ter a consciência mais ou menos tranquila, né? De não estar levando grandes remorsos assim para o outro lado, né? Porque do jeito que você desencarna, também tem esse lance da consciência, né? Você começa a rever tudo que você fez e bate o famoso pesar na consciência.
No livro que nós estamos estudando agora, que é Os Mensageiros. Que todos nós aqui estamos na consciência. Então, no livro que nós estamos estudando agora, que é Os Mensageiros, ele fala que tem um personagem lá que diz que na sua trajetória na Terra, ele só formou aleijados de pensamento. Ou seja, o cara foi sacerdote e ele, em vez de instruir na verdadeira vida espiritual, como ela deveria ser, ele simplesmente repetiu aqueles dogmas, velhos dogmas das religiões. E as pessoas, assim, continuam até hoje sem conhecer a verdadeira realidade que é a vida do espírito. As pessoas pensam que morreu ou vai ficar dormindo à espera do juízo final, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, quando a pessoa se percebe que morreu, mas não foi nem para o céu, nem para o inferno, nem está dormindo, a pessoa fica, às vezes, entra em desespero, porque a pessoa não sabe o que fazer. E olha bem, no começo do livro Os Mensageiros, ele, se não me engano, é isso. Ele está no espaço lá em nosso lar, onde estão os médios fracassados. O que eu achei interessante nesse livro, falando cada um do seu padrão, é isso. Lá nos anos 20, a pessoa ser média era um absurdo, porque o espiritismo só chegou aqui no Brasil como estudo mediúnico, né, em 1889, né, depois da República, tal. Agora, o que acontece? Já existia aqui no Brasil a árvore natural que os africanos trouxeram e que aqui virou macumba no começo e tal. Mas o problema básico foi aquele bate-papo que nós tivemos pelo WhatsApp em relação ao seguinte: quando a gente repete padrões, e como está aqui, você não está preparado para desencarnar, mas é muito difícil na vida que nós estamos como encarnados em termos de moralidade, que nós consigamos realmente quebrar um padrão de comportamento que você tem tendo acesso. É praticamente quase uma fatalidade, apesar de que no livro dos Espíritos fala o seguinte: irresistível não é, porque nada é irresistível, mas você veio para lutar contra isso, mas quando você encarna, parece que a coisa muda, cara. Negócio complicado. Não dá para imaginar o peso da matéria em nós. Aí o Babu falou, né? Nossa, se tiver problema de remorso. Todos nós aqui, na hora de desencarne, vai pensar, putz, grila, eu podia ter feito muito mais, entendeu? Até o Emmanuel traz pra gente, não sei em qual livro, ele fala que porque nós, digamos assim, cara, nós temos bem espiritismo. O Jorginho fala. Mas o Emmanuel diz pra gente que infelizmente a encarnação humana se dá em milímetros, tipo essa evolução nossa, por causa daquele bate-papo do WhatsApp nosso, porque a gente desce pra cá, a gente vem pra cá e quer ter uma vida padrão, assim, que nem eu escrevi lá, casar, normal, e ninguém se preocupa mais com espiritualidade nem nada. Uma vez ir no culto religioso tá ótimo, só que aí você, que nem o Jorginho comentou, você, tipo, coloca aleijado, foi o senador, aleijados de pensamento, a pessoa não pensa, acha que a salvação é fazer algumas coisas exteriores, e não se preocupa em ter esse lance de espiritualidade. Até eu coloquei lá, qual que é a grande diferença de um traficante lá no morro que exerce essa imoralidade já à vista de todos, e aquela pessoa que é casada, aí depende se é homem ou se é mulher, que não devolve o troco no mercado, que trai a esposa ou o marido, que passa a perna nos outros no trabalho, e qualquer coisa, e depois vai uma vez por semana no culto e beleza. Então é um verniz, então não tem muita diferença. Enquanto um faz algo à vista de todos, o outro não tem coragem e faz atrás de um verniz. Então é imoralidade do mesmo jeito.
Amandinha, o que é que você me diz disso? Tô ouvindo aqui. Eu só, nesse tema nessa parte que a gente leu, que eu tinha essa dúvida no desencarne coletivo, se, por exemplo, estava todo mundo junto ali, aí todo mundo desencarnou, se eles vão ter contato, né, no momento do desencarne, se eles vão estarem juntos, mas não, né, cada um no seu processo, né. Cada um vai para onde o pensar mandar, né? Eu penso em alguma coisa, putz, aconteceu o quê? Eu preciso avisar lá em casa, automaticamente eu posso aparecer lá em casa. Ou não, tem um fulano aqui na frente aqui que eu gosto, cadê ele? Será que ele tá bem? Então aí você pode reencontrar ele. Mas cada pensamento é um troço difícil, principalmente para nós, porque o pensamento é quase uma coisa instantânea, que os espíritos superiores falam assim, ó, para ir para outro planeta é só eu pensar que eu já praticamente estou lá já, né? Então, para espírito superior tem essa noção. Imagina com um espírito que não está totalmente despreparado dessas coisas, pensa um negócio, putz, eu estava ali, agora eu estou aqui em casa, ninguém está me vendo, então para ele fica mais confuso ainda. Senador, você vai na 166. E aí, Claudinho, não vai falar nada sobre isso, não? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Em relação à questão que a Amanda levantou, é assim, cada um está numa faixa de vibração, então é normal que eles não se vejam, né? Aqui, quando a gente está encarnado, a gente vê as pessoas porque estamos na matéria grosseira. Desencarnou, cada um enxerga o que está na mesma faixa sua. Os que está acima, ele não vai enxergar. Ele só vai enxergar os iguais a si e os para baixo. É isso. Certo. 166? Capítulo 4. Capítulo 4. Pluralidade das existências. Item 1 da reencarnação. 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Tudo certo? Ou seja, a reencarnação é uma lei da natureza. Não é um castigo, é uma lei. É um treinamento, vamos dizer assim. Na verdade, quando eu faço oração, eu agradeço pelo presente de estar aqui, né? Mesmo tendo muitas provas. Mesmo sendo ruim, a mãe diz assim, meu Deus, mesmo sendo ruim, tô agradecendo, tá? Já não tô reclamando mais. Já não tô reclamando mais. Tem que lembrar, vocês têm que lembrar do lema do professor Pancrácio. Vocês lembram do lema do professor Pancrácio? Quem era Pancrácio, meu filho? Professor Pancrácio, da novela Eta Mundo Bom. Noveleiro. O mundo da novela. É aquele que dizia, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Lembrem-se sempre desse lema. Falou o nosso editor-chefe da revista Tititi. Ao final, ele vai falar o que vai acontecer nessa semana na novela. Ao final do vídeo nosso, ele vai dar um resumo da semana das novelas. 166A. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Essa transformação que me chama a atenção, né? Porque acontece algo no mundo espiritual ali, tanto, tipo assim, na parte moral, que vai fazer atingir a matéria sutil do perispírito, que vai se acabar depurando. Então acontece o tipo de uma transformação, tipo assim, que nem que a gente falou da borboleta, existe alguma coisa ali que acontece também no mundo espiritual com o perispírito,
que dá uma certa... Isso é bem legal. O que é bem, como ocorre, a gente não sabe, né? Vamos dizer assim, o perispírito, ele vai se depurando, né? Então, à medida que moralmente você vai evoluindo, seu perispírito também vai se tornando mais etéreo, mais fluídico, mais transparente, vamos dizer assim, né? E com isso, você depois, na próxima reencarnação, você tem um corpo mais depurado também, fisicamente. Você, vamos dizer assim, você ganha o mérito de reencarnar em planetas menos atrasados, né? Atrasado. Por exemplo, nós estamos num super atrasado, então a gente ainda não está muito bem depurado. Não precisa lembrar dessa situação. Que dá preguiça. Que senão a Amandinha já na oração de hoje à noite já vai reclamar já. Vou pensar. Não reclame, lembre-se, tudo que acontece de ruim é para melhorar. E Gal Costa, você está na sua melhor forma agora, hein? Isso eu sempre penso também. E até os velhinhos amigos seus de terceira idade que não sabem usar o computador, senador. Que você quer matar toda essa galharada aí, ó. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Isso que é o grande mal do espírito encarnado, né, cara? É o que a gente chama de balde na mediocridade. Está todo mundo num balde. Se algum tenta começar a escapar desse balde, o restante quer puxar você para baixo. É que nem nos grupos que nem no grupo de adolescência que você tá ali com os amigos, você quer fazer uma coisa diferente, vou parar de beber, os caras, não, bebe aí, tal. E isso vai pela vida inteira, cara. A mediocridade, qualquer coisa que você faça, que você quer, as pessoas tentam puxar você pro nivelamento de novo. Claudinho, Babu já acabou de se revelar como era a juventude antes dos 17 anos desse jovem espírito encarnado aqui, num planeta de prova e expiação. Mas, gente, olha, isso é verdade mesmo, né? Porque eu fico pensando, para essas doutrinas cristãs de molde pentecostal e neopentecostal, que tiraram a reencarnação de maneira muito abrupta. Por quê? Porque com isso aqui, você não depende de nenhuma religião para crescer. E como eles precisam de, digamos assim, de ter adeptos que fixem naquilo que você fala, se eles adotarem a reencarnação, acaba esse poder. Porque é o seguinte, aqui fala que para você depurar, você vai ter várias encarnações. Então, você não tem problema de inferno, problema de céu, problema de Deus te castigar, que o diabo te persegue. Não, você é o responsável, entendeu? Você ter uma vida, ser um ateu, mas ter uma vida ética, o teu espírito já está tranquilo. Então, a reencarnação é a grande pedra de toque. Só que a gente não ainda a compreende em toda a sua extensão. Para nós ainda é aquele negócio de um espírito ainda evoluído, reencarna para aprender, entendeu? Mas a reencarnação realmente é a grande libertação, gente. Então, os evangélicos, eles substituíram os santos da Igreja Católica pela Bíblia. Então, eles idolatram a Bíblia. Então, eles não sabem navegar fora do que está na Bíblia. Então, não adianta você falar para ele, olha, reencarnação... Até um pastor falou uma vez, olha, por mais lógico e óbvio que seja a ideia da reencarnação, não está na Bíblia. Então, o cara falou isso? Falou. Quer dizer, por mais óbvio e lógico que seja... Não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, não existe. Porque a Bíblia, para eles, é a palavra de Deus. Então, se Deus não colocou na Bíblia que a reencarnação existe, então a reencarnação não existe. Esse é o pensamento que eles têm. Então, é difícil. Eles têm o pensamento ali
encaixado naquilo ali. Eles não conseguem sair fora disso. Você entendeu? Mas, ô Cláudio, isso que você acabou de falar, que essa pessoa falou, é um despontério, porque se você vê a lógica, se você vê a lucidez, como é que você pode se enganar a esse ponto, cara? Não quer se enganar, ele quer se manter ainda aí no poder ainda. Ele quer Então, puxar aquele negócio todo mundo para mediocridade. Então, você tem que entender que eles não sabem lidar com a informação que está fora da Bíblia. Para eles, informação que não está na Bíblia não é, vamos dizer assim, não é crível, não se pode dar crédito. Porque se a reencarnação existisse, no entender deles, estaria na Bíblia. Só que, na verdade, está. É que eles entendem a interpretação que eles dão é diferente da nossa. Aquele episódio de Jesus com Nicodemos é muito claro a menção à reencarnação. Mas eles associam isso, na verdade, ao batismo. Não é reencarnação. Na verdade, é um renascimento simbólico. Então, não adianta. O pensamento deles é cristalizado naquele documento chamado Bíblia. Fora da Bíblia, esquece que você não vai conseguir convencê-los. Mas, Cláudio, mas aí eu fico assim um pouco triste porque é o seguinte, que queiramos ou não, mesmo que eu não acredite que eu sei que existe a reencarnação, eu sou um cara reencarnado. Mesmo que eu não acredite, beleza. Mas quando uma pessoa fala isso, é um negacionismo. É a mesma coisa que eu ficar defendendo aqui que a Terra é plana, que o pessoal está mentindo para a gente. Pô, é óbvio, lógico que ela não é plana, não é possível. Eu não posso negar, digamos assim, a realidade do óbvio. Mas aí você tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, Jorginho. Você tem a turma do lado de cá. Se aplica ao pessoal que ninguém falou. Pode parecer, é lógico, é possível, mas não está na Bíblia. Porque ele quer manter o poder e quer manter esse pessoal na mediocridade. É a mesma coisa quando acontece que vai ter esse expurgo da Terra aqui, dos espíritos mais atrasados que irão sair daqui. Um monte de espíritos, vamos falar assim, os chefões das regiões obscuras, eles tentam manter esse pessoal no domínio dele, porque eles sabem, eles têm uma inteligência boa para manter, conseguir criar todo o ambiente deles ali, de manter algumas pessoas subjugadas a ele. Eles têm uma boa ideia. E eles sabem que, em determinado momento, eu acho que vai ter esse expurgo da Terra. E eles não querem ir sozinhos para outro lugar. Então, eles querem puxar o máximo de pessoas ignorantes para outro lugar também. Tá? Esses chefes espirituais e regiões obscuras, eles são bem inteligentes. Isso aí. Você tem isso do outro lado também, do plano espiritual também. É que, para mim, ainda é um pouco complicado ver ter alguém em pleno século XXI que usa celular, sei lá, que ouve DVD, que tem carro com câmbio automático, ser negacionista numa coisa dessa, cara. Porque uma pessoa negacionista não conseguiria viver com carro automático, usar celular, usar computador. É impossível um negócio desse, na minha cabeça, que é pequena. É possível, tem terraplanista, tem pessoal contra qualquer tipo de vacina, que qualquer tipo de vacina é só coisa para a farmácia ganhar dinheiro, para os laboratórios ganhar. Nesse mundão que nós estamos, Jorge, é um piscinão e ramos. Tem de tudo aqui. Então, tem uns capítulos do Obreiros da Vida Eterna, quando eles vão lá para socorrer lá um padre lá, eles passam por um vale, e aí por esse vale eles passam por um caminho, dá a impressão que é um caminho mais elevado, e aí num vale um pouco mais para baixo, tinha lá uma multidão de gente sendo mantido praticamente cativo por alguns chefões ali. Então, eles perceberam que na exortação que eles fizeram para toda aquela multidão que estava lá, alguns queriam acompanhá-los para serem socorridos,
Mas os chefões que estavam lá não deixavam. Por quê? Porque eles Eu queriam me manter lembro aquele disso. povo lá. Você entendeu? Encarnado é a mesma coisa. As pessoas querem manter a maioria na ignorância, porque eles se comprazem nisso. Se eles não tiverem essas pessoas mantidas na ignorância, eles vão ficar sozinhos. Isso é verdade. Amandinha, abre o olho com nós três aqui, Amandinha. Depois dessa aí, você abre o olho com nós três aqui, que as intenções não podem ser tão boas que nem você imaginava. Tá mais esperto. 166C. Parece resultar deste princípio que, após ter deixado o corpo e a alma, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Aí a resposta dele é evidente. Porque não é ressurreição, né? Você não volta com... Não volta com o mesmo corpo. Uma vez usado, está descartado. Porque como é que um corpo que já se dissolveu, já virou pó, já os deteriorou. átomos, já não existe mais nenhum vestígio, às vezes nem ossos. Como é que vai a pessoa voltar à vida? Mas sabe por que eles falam isso? A resposta pentecostal e não pentecostal é: para Deus nada é impossível. É um milagre. Não é só isso. Eles pegam um capítulo, se eu não me engano, eu não lembro exatamente qual profeta que é, se eu não me engano, é Isaías. Eles pegam um capítulo do Antigo Testamento em que o profeta Isaías vê num determinado vale vários ossos, vários esqueletos, e aí ele vê as carnes se juntarem nesses esqueletos e esses esqueletos virarem homens. Então ele cita esse trecho do profeta para dizer que existe ressurreição. O profeta viu as pessoas serem ressurgidas. Então é ressurreição, não é reencarnação. Porque a gente pensa assim, mas tem um monte de coisas que eles não vão saber explicar. Eles vão saber explicar sim, do jeito deles, mas eles explicam tudo, por mais absurdo que seja a explicação, mas eles te dão uma explicação. Isso é. 167. 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça, Jorge? Responde para nós. Aqui é o problema, meu jovem mancebo, porque nessa resposta aqui, as pessoas podem cair naquela coisa punitiva. Porque aqui, no meu livro fala o seguinte, expiação, vírgula, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Essa palavra expiação aqui, com vírgula, dá a impressão que a reencarnação é expiação. Não, que é castigo. A expiação, que a reencarnação é uma expiação. Que é castigo, você queria dizer. Mas aí que tá, Jorginho, temos que levar duas coisas. Que no mundão de prova e expiação que é o nosso, esse mundão de gente bonito aqui, tudo honesto, tudo preocupado com tudo, com o meio ambiente, com tudo, a gente tem muito que espiar, né, nego? Então foi uma resposta meio que dirigida para aquele tapa na cara. Assim, vocês são tão lazarentos, pessoal, que vocês vão ter que espiar as coisas. Vocês têm que espiar essas coisas, tá ligado? Mas ao mesmo tempo fala aprimoramento também. Isso, ele fala assim, através desse aprimoramento, vocês vão se depurando. Mas aquele mundo, assim, que a gente até discutiu no grupo lá, do caminho reto, aquele espírito que não faz o mal pelo prazer de fazer o mal intencionalmente, que segue um outro caminho,
Vamos falar um mundo assim, tipo, ainda de prova e expiação, ainda, mas de alguns espíritos melhores que nós. A resposta não poderia ser tão bem como essa. É que eles mandaram bem tipicamente pelo atraso moral que é o nosso. Assim, ó, é expiação. Mas essa expiação vai levar vocês a um progresso sucessivo que vai dar. Mas é que a nossa parte moral, consciência, assim, é muito atrasada ainda, Jorginho. É muito aquém do, vamos falar, do esperado, né? Ô, Claudinho, nessa resposta aqui, como é que o Herculano quer traduzir? Ele colocou as palavras expiação? Sim, senhor, que eu acabei de ler. Mas aí é que tá. É que nem o nosso, porque se a resposta fosse, ó, aprimoramento progressivo da humanidade, estaria correta. Agora, a palavra expiação, o que na verdade ela significa em relação a tudo? Claudinho, vem aí por favor, aí no dicionário. Expiação, porque eu já achei. Essa palavra eu já sabia que o senhor ia pedir isso. Eu já li mentalmente na sua mente. Ó, eu achei que também no meu, hein? Olha, expiação. Aqui a definição do dicionário expiação diz purificação de crimes ou faltas cometidas. Mas tem uma definição aqui que fala que é da Bíblia, que eu acho que é mais condizente com o que a gente pensa de expiação. E diz assim que expiação quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. É bem parecido, mais ou menos, com o que está aqui, ó. Expiação, no dicionário de filosofia. Pena que sofre os espíritos em punição de faltas cometidas. Que nem eu falei, tudo terceiro, lazarento que a gente é, durante a vida corporal. A expiação como sofrimento moral acontece no mundo errante, ou seja, no espiritual. Como o sofrimento físico acontece no corpo, no estado corporal. As vicissitudes e tormentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para um futuro e uma expiação para o passado. Ou seja, como a gente é tão atrasadinho ainda, a gente está espiando coisas do passado com vista para um melhoramento futuro. Então, Aí bateu bem. Mas eu gostei também, o Babu, dessa definição bíblica aí que eu achei bem interessante, que a purificação é um trabalho. Quer dizer, não pode ser castigo, punição de erros, porque, na verdade, você está... Você está no problema. Mas é que no mundo de prova e expiação, você tem aqueles que erram, tipo, tentando fazer o melhor, mas na ignorância, tipo, se deixa levar, e tem aqueles que gostam de dar canelada no móvel mesmo, tá ligado? Que reencarna aqui pra terra pra ficar dando. Então tem esses níveis de espírito aqui na terra, cara. Eu adoro as analogias do Babu, né? O cara que gosta de adora da canelada. Ah, nego, tem. Que gosta de sofrer, né, nego? Cara. Porque, gente, olha, eu já dei canelada, quer dizer, aquele osso da perna, imóvel, já encaixei o dedo mindinho do pé na esse é o pior. Puta, e o mais grave disso, eu acertei o osso da perna na tampa do forno, do fogão. Cara, são dores assim que eu devo ter pago uns 1000 pecados já, porque aquela dor, bicho, dói até na alma, cara, impossível. Eu na adolescência andava muito de skate, aí tentava soltar as manobras, o skate voltava, que era a tábua, voltava na canela. Ah, era uma dor deliciosa. Ó, só fazendo um spoiler mais adiante, na pergunta 998, ele pergunta assim, a expiação se realiza... Calma aí, qual que é a pergunta? 998. Calma aí, o senhor nem deixa a gente procurar o bagulho? Tá apressado? Tá querendo ir no banheiro? É que o tempo tá acabando.
Calma aí. 998, é isso mesmo? 998. Aqui, vai, pode ir, apressado. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Só deixa eu fazer um adendo, que no meu aqui, o seu tá expiação? A pergunta sua? A expiação, é. A minha tá, a reparação ocorre na vida corporal ou espiritual. É, aqui tá a expiação. Já falei pra vocês. Minha também está expiação também. Meu é da ID, né? Não sei. ID. 3 contra 1. 3 contra 1. Seu Já tá errado. falei pra você jogar essa edição sua fora. 3 contra 1. Seu tá errado. Manda, vai. Continua a resposta aí. Ela se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. É o que estava aqui, ó. Quer dizer, aqui, nessa resposta, explicando essa aqui, ele une que expiação é uma prova, e toda prova pode ser uma expiação. Quer dizer, ele coloca que não é castigo, mas é uma forma de você trabalhar. É por isso que você passa por algumas coisas, você passa por situações para você reafirmar aquilo que você aprendeu. Eu falei assim, pô, roubei, vamos lá, de novo, roubei os 20 reais do Claudião na vida passada. Aí, novamente, vão dar uma chance para mim de cometer o crime. Aí eu vou ter que ser persistente honesto, de não roubar, honesto, ou eu caio de novo no mesmo chuto. Ô, cara, se você roubar 20 reais do Claudinho, ele nem vai sentir diferença. Você nem vai passar culpa, cara. Escolhe o valor mais puto. Ele nem vai dar por diferença. Ó, isso já é um ensinamento bíblico. Isso. Quem é fiel no tostão, fiel no milhão. No fiel no milhão. Eu acho até hoje aí, até por causa do Claudinho aí, a gente pode terminar na 170 e voltar semana que vem, pro Claudinho poder fazer as coisas dele aí. Sim. Então, vou só contar uma historiazinha no grupo de filosofia sábado passado. O Ricardo até contou uma historinha que eu achei até muito engraçado, que assim, a pessoa estava na feira do livro espírita, vendo assim, aí chegou um evangélico e falou, nossa, mas por que você está aqui nessa negócio de espiritismo? Para que os espíritas falam que você tem que reencarnar várias vezes? Você vai vir várias vezes aqui para sofrer várias vezes? Então esse que é o conceito que eles têm, que reencarnar é sofrimento. Olha só a ideia. Não, e traz esse auto-engano ainda, né? Coloca esse auto-engano, essa sugestão para ele mesmo. Se não, vai ser só uma vida só e tá bom. Ele acha que vai sofrer uma vez só e pronto. 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Aí, Jorginho, você pode gastar à vontade aí que o Jorginho ainda, que acha que vai estar na Terra quando o Sol parar, explodir, né? Que o Jorginho tem essa preocupação ainda, né? Daqui a 5 bilhões de anos, o Jorginho está aí ainda. Tá indo aí, quem tem a preocupação de estar na Terra quando o Sol acabar. Você vê como eu sou um cara, digamos assim, atento ao futuro. Eu me preocupo. Tanto é que eu já estou fazendo até a minha poupança, entendeu? 5 bilhões de anos, que ela está bem longe daqui ainda. A pessoa se preocupar com coisa daqui a 10 anos, 20 anos, às vezes já é um excesso. Né? Isso. Né? Agora, a pessoa se preocupar com daqui a 5 bilhões de anos, pelo amor de Deus. Tá bem, não. Tá bem, não. 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas
são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Olha lá, Jorginho, será que você está na frente? Nossa, aí, hein? Olha, na frente eu não digo não, mas digamos assim, uns 5 centímetros caminhada a mais, com certeza. O Jorginho... O meu pé, aliás, eu acho o seguinte, eu acho que de todo mundo aqui, quem vai ganhar pela polegada é o Babu, porque ele tem pé de basquetebolista, entendeu? Ele é jogador de basquete americano, então ele vai ganhar pela unha do dedão. O Jorginho, no vocábulo de Fórmula 1, é o retardatário. É aquele que tá na segunda volta, os caras estão dando volta em cima dele, tá atrapalhando os carros aqui, tá atrapalhando o líder aqui. No microfone do cara lá, né? Cara, esse amarelo aqui tá piscando, o que eu faço? Siga esse botão, aperta, meu filho. Não tem câmbio, Jorge. É no volante, pelo amor de Deus. Mas aí, voltando aí, vai depender, o único, exclusivamente nosso, fazer esse caminho ser mais rápido, né? Aí, Jorginho, ó, tenta tirar esses 5 bilhões aí, pelo menos uns 4,999 bilhões aí, vai. O que já é para mim, já é acelerar o processo, entendeu? É como aquele artigo que a gente viu lá da Revista Espírita, né? O cara que começou já a fazer as coisas tudo certinho, já, né, ansioso por uma nova encarnação, para ele já melhorar mais ainda. Então, quer dizer, depende muito de cada um. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, conforme cada um segue, né? Mas como diz o mantra do Espiritismo, todos nós vamos chegar. Vamos. Hoje vocês estão realmente filosóficos. Inspirados. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Jorginho, eu com 5 bilhões, eu quero estar nesse estado há um bom tempo já. Já quero estar aposentado da reencarnação. Obrigado, Babu. E eu quero estar num planeta sob a sua direção, hein? Nossa, o Jorginho que está encarnado ainda, cara. O Jorginho que está encarnado ainda, nego. Eu quero... Quem jargão popular. Aí eu vou dizer para os meus conterrâneos. Você está vendo aquele que é o Mexicano aqui? É amigão do cara. Ele é chegado meu. Jorginho, aquele jargão popular. Uma vez pobre, sempre pobre. Pode ganhar na Mega Sena, mas vai continuar sendo pobre de espírito ainda. Pensamento é de pobre. A pessoa sai da favela, mas a favela não sai. Não sai, velho. Claudinho, politicamente correto, a comunidade. Comunidade. Favela já não existe mais. Você, senador, você que é essa pessoa, você lembra como que chamava a cidade que Sócrates queria fundar, assim, no livro A República? O nome? Isso. Não sei. Jorginho é tão apegado a Jacareí, quando ele tiver assim, num planeta, sendo um Sócrates da vida, ele vai falar de Jacareí. Quando fundar Jacareí, Jacareí vai ser um modelo. Eu vou fundar nesse planeta o primeiro chibata que eles vão conhecer na vida. Chibatão. Vai ser chamado Chibatópolis. Chibatópolis. Por que não Jorginópolis? É como a Amandinha falou, eu sou um espírito pobre, simples, humilde. Trazer para mim essa coisa assim, a minha alma não vai aguentar. Paramos no 170, então? Paramos no... 170. Guarda aí, Jorginho, ó. Semana que vem, 171.
171. 171, número muito fácil de lembrar, 171. Gente, ó, depois que o Claudinho fizer a prece de gato, tem uma pergunta importante para a gente fazer depois. Desgrava aí, senador.